Queridos, a aula de hoje é um tema um tanto quanto polêmico, um tema de debate entre protestantes e católicos há muito tempo. Muitos protestantes, é verdade, na hora de discutir esse tema, em vez de embasar a sua argumentação, batem em espantalhos. Qual o propósito da aula de hoje? Que os irmãos tenham um bom embasamento, que os irmãos tenham um bom conhecimento do que a doutrina católica defende acerca desse tema, o culto das imagens, e possam, na hora que estiverem eventualmente debatendo, discutindo esse assunto com algum colega, familiar católico, embasar a sua argumentação. Então, antes de entrarmos nessa aula e vermos juntos o que diz o catecismo católico, o que disseram no passado aqueles que são considerados pais da Igreja Católica, vamos fazer uma oração. Santo Deus e querido Pai, nós te bendizemos por essa manhã em Tua presença, pela palavra que o Senhor nos ministrou por meio do reverendo Ageu, palavra essa que nos edifica, que nos alimenta, e te pedimos, Pai, que o Senhor continue a nos edificar agora por meio dessa escola bíblica dominical, que possamos aprender mais da Tua palavra, que possamos, meu Deus, ter a nossa fé fortalecida. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então eu separei aqui, queridos, um texto para iniciarmos a nossa aula. Claro que não poderia ser outro. Está aqui Êxodo 20, célebre texto muito conhecido por todos, que diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Eu tenho certeza que alguns irmãos devem estar pensando: esse texto está na Bíblia Católica? Quantos acham que não está na Bíblia Católica? Alguém acha que esse texto não está na Bíblia Católica? Veja que os irmãos estão experientes, de fato ele está na Bíblia Católica. Aí surge a segunda pergunta: então por que a Igreja Católica faz o oposto disso, né? E nós veremos então ao longo desse estudo, mas eu quero que os irmãos se atentem há um detalhe no final do texto. O texto diz assim: não as adorarás, nem lhes dará culto. Perceba que existe uma relação entre adoração e culto. Adoração e culto não são dissociados, andam juntos, tá bom? Guardem essa informação porque ela será muito importante mais para frente, tá bom? Então vamos diretamente aos documentos da Igreja Católica. Esse documento que eu separei aqui é o Catecismo da Igreja Católica. É um documento atual. Ele foi promulgado em 1992, ele é recente, então é vigente na Igreja Católica até os dias de hoje, e ele oficializa uma crença da Igreja, que diz o seguinte: as imagens sagradas presentes nas nossas igrejas e nas nossas casas destinam-se a despertar e a alimentar a nossa fé no ministério de Cristo, através do ícone de Cristo e das suas obras de salvação. É a Ele que adoramos. Então, a Cristo adoramos. Pois bem, através das imagens, e aí chega, através das imagens sagradas da nossa Santa Mãe de Deus e dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas que nelas vemos representadas. Aqui está o subterfúgio, palavrinha venerar. A argumentação católica é a seguinte, basicamente, eu já adianto para os irmãos: nós não adoramos, nós veneramos. Mas será que existe mesmo uma diferença entre adorar e venerar? Calma que eu já chego lá. Essa questão, irmãos, e aí eu quero voltar um pouquinho antes de nos aprofundarmos na refutação desse erro, tem uma origem, de certa forma, antiga. Os católicos vão falar o seguinte: que desde o primeiro século era comum aos cristãos, prestem atenção nessa palavra, comum aos cristãos, representarem Jesus Cristo e os apóstolos por meio de imagens. E eu coloquei aqui, que há uma discussão acerca do uso de imagens como parte do culto. Essa discussão, ela é tema desde o período da patrística. E que período foi esse da patrística? É aquele período que vem logo após a morte dos apóstolos. Os discípulos dos apóstolos, discípulos dos discípulos dos apóstolos, foram se tornando líderes influentes do cristianismo, pregadores com destaque,
e escreveram acerca da fé cristã. E é interessante que nos escritos deles, e eu separei alguns, eles vão falar acerca desse assunto. Mas o que a Igreja Católica diz é que a representação de imagens, nesse período da patrística, ou seja, nos primeiros 3 séculos principalmente, era um assunto comum. Mas será que ele era comum? Nós precisamos, primeiramente, pensar em como era esse contexto dos primeiros 3 séculos. E um detalhe que nós iremos descobrir com uma rápida pesquisa é que o cristianismo naquela época não era uma religião tão influente como se tornou posteriormente. Ele era uma religião entre muitas outras religiões. Existiam ali muitas religiões com uma característica em comum, que era a característica de cultuarem a mais de uma divindade. E uma outra característica que eles também possuíam, que era de representar essas divindades por meio artístico, seja em ilustrações ou por meio de ícones, de esculturas. Essa era uma característica comum de muitas religiões daquela época. E os irmãos podem até trazer para os nossos dias esse contexto e pensar o seguinte: quantas pessoas hoje que vêm de outras religiões e se convertem ao cristianismo, de certa forma precisam do discipulado para abandonarem velhos hábitos das suas antigas religiões? É comum isso. A pessoa que vem do espiritismo, ela se converte ao cristianismo, e esse processo dela se desprender daqueles velhos hábitos do espiritismo leva um tempo. A pessoa, mesmo após a sua conversão, ainda carrega resquícios de superstição, tem receio de passar embaixo da escada, de vez em quando acredita nessa ideia de energia negativa, fizeram uma macumba para mim. Isso é até normal nos dias de hoje. E naquela época? Naquela época, de certa forma, alguns cristãos, durante o seu período de conversão, queriam trazer esses elementos do paganismo para o cristianismo. E os pais da igreja comentaram a respeito. Como eu disse para os irmãos, eu trouxe essa argumentação desses chamados pais da igreja. Mas, queridos, talvez vocês estejam pensando o seguinte: ok, então você está me dizendo, Eduardo, que pontualmente alguns cristãos que se convertiam adotavam para si práticas do paganismo, tentando incorporar isso no cristianismo. Mas quando é que a igreja então passa a adotar isso de forma mais oficial? Em 787. Apenas em 787 anos após Jesus, depois de Cristo, que a igreja adota isso de forma oficial, o culto às imagens. Antes disso, meus irmãos, existia um longo debate acerca de imagens dentro do culto, de um culto às imagens. E é interessante porque, como eu falei para os irmãos, se a pessoa, quando se converte ao cristianismo, ainda necessita daquele período de discipulado, um período para que ela entenda mais acerca das doutrinas de Cristo, imagina aquele monte de gente que obrigatoriamente teve que se converter ao cristianismo. E isso de fato aconteceu. No ano 380, há um decreto em que o cristianismo vira religião oficial. E agora aquele monte de gente que ainda não era convertida é obrigada a aceitar o cristianismo como uma religião oficial. Aí eu pergunto aos irmãos: vocês acham que essas pessoas que outrora pagãs, por vida toda, tendo a ordem de receber um Deus invisível e um único Deus que não divide a sua glória com ninguém, iriam seguir essa doutrina? Com certeza não. Por meio dessa imposição, muitos dos, entre aspas, novos cristãos adotaram para si os costumes do paganismo e incorporaram esses costumes no cristianismo. E essa prática se desenvolveu ao longo dos tempos, e nós veremos esse desenvolvimento. Pois bem, olha só um destaque aqui desse concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, o concílio que oficializou para a igreja as imagens no culto. João Damasceno, doutor da igreja e defensor das imagens no concílio de Nicéia II, disse o seguinte: o que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem o é para os iletrados. Percebam o que ele quer dizer com isso. As imagens possuem um aspecto didático, não um aspecto de adoração, mas didático.
pedagógico. As pessoas que não sabem ler, elas veem aquelas ilustrações, veem aquelas imagens e elas aprendem com elas. É mais ou menos essa a argumentação de João Damasceno. Mas será que foi isso que a igreja interpretou? Será que foi isso que a igreja levou adiante? Bom, entendendo um pouquinho mais desse importantíssimo concílio, que é o segundo concílio de Nicéia, uma curiosidade: foi o último dos concílios entre as duas igrejas influentes, a Igreja Católica Romana do Ocidente e a Igreja Ortodoxa, aquela igreja oriental. Os irmãos vão se lembrar das aulas de história, né, que houve um racha entre a igreja e se tornou duas igrejas, se tornaram. E essas igrejas, depois desse concílio, passaram a ter caminhos distintos. Não que nesse concílio, após ele, elas dividiram. Levou um tempo, esse cisma, grande cisma ocorreu, de modo que essas igrejas passaram a ter independência, até teológica, ok? E esse período, ele foi precedido por uma forte manifestação iconoclasta. O que é essa palavrinha iconoclasta? É a palavrinha que diz respeito à aversão, à representação de divindades por meio de esculturas, por meio de imagens. Então, antes desse concílio, havia e estava acontecendo uma forte discussão acerca se era lícito ou não o uso de imagens. Pois bem, olha só, o imperador bizantino Constantino V, ele havia, tempos antes, os irmãos vão ver aqui, que o concílio foi em 87. Em 54, Constantino V havia banido de forma oficial, o imperador baniu de forma oficial, por meio desse concílio de Eira, o culto às imagens, e instaurou, a partir de então, uma ferrenha perseguição, coletando ícones, os objetos de todas as pessoas. Aí os irmãos pensam, então, deveria ter solucionado o problema. O ponto é, mudou o governo. Mudou o governo, e os irmãos se lembram que naquela época governo e igreja tinham uma relação intrínseca, muito próxima, envolvida. E aí o que acontece? Houve um novo concílio, e ele contou com o apoio da imperatriz Irene. Esse concílio foi o nosso concílio segundo de Nicéia, e ele oficializou de fato as imagens no culto. E agora nós temos imagens como parte indispensável das missas dos cultos católicos. Olha só o que diz um dos cânons que eu separei aqui para vocês. Portanto, decretamos que em veneráveis igrejas consagradas, sem relíquias dos santos mártires, a instalação das relíquias deve ocorrer junto com as orações habituais. E se no futuro qualquer bispo é descoberto consagrando uma igreja sem relíquias, que seja deposto como alguém que tenha violado as tradições eclesiásticas. Percebo que agora a discussão já não é mais se ter imagens é um problema, mas não ter imagens é um problema. Alguém consagrar, um bispo consagrar uma igreja, e naquela igreja não tem nenhuma relíquia, não tem nenhuma imagem, agora era considerado um pecado. Aquele concílio anterior foi então de forma oficial, esse concílio de Eira, que eu separei aqui para os irmãos, ele foi de forma oficial cancelado pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela anula esse concílio e instaura o novo concílio, que é o concílio de Nicéia, o segundo de Nicéia. Esse então é oficial pela Igreja Católica nos dias de hoje. Pois bem, após então esse segundo concílio, as imagens elas ganham ainda mais centralidade nas missas. Como os irmãos viram, não ter imagem nas missas já constituía um pecado, já era motivo de excomunhão daquele bispo. E isso leva alguns teólogos católicos a desenvolverem novas justificativas do porquê tal prática não constitui uma quebra da lei de Deus. Os irmãos viram no começo que a Igreja Católica, ela tem uma Bíblia com os mandamentos igual os nossos, tá? A mesma coisa, a mesma refutação que nós apresentamos por meio da nossa Bíblia, para dizer que isso é errado, que isso é pecado, tem na Bíblia Católica. Então o que acontece? Isso levou alguns teólogos católicos a terem que justificar o porquê aquilo não era uma idolatria, o porquê aquilo não era uma quebra do mandamento de Deus. E aí Tomás de Aquino, um importante teólogo católico, muito respeitado,
dentro da denominação católica, diz o seguinte: o culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas, como realidades, mas olha sob o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é imagem. Não é idolatria, não estamos ali nos atendo àquela imagem, mas aquela imagem nos traz na mente a representação que ela significa. Então a imagem de um apóstolo traz na nossa mente o quão importante é aquele apóstolo. É isso mesmo. Será? Não, obviamente que não. Um outro documento também tenta justificar uma não quebra do primeiro mandamento, que está presente no Catecismo Católico. O Catecismo Católico é a mesma coisa, continua tentando suas cambalhotas a fim de mostrar que a Bíblia e o Catecismo estão em harmonia, de que na verdade é uma má interpretação dos protestantes, que pegam um costume judaico e tentam aplicar ao cristianismo. Essa é a argumentação basicamente. Olha o que fala então no Catecismo: o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento. E os irmãos devem estar pensando, por que primeiro? Já mostro. Que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada, não a imagem, a pessoa representada. A honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa, e não uma adoração que só a Deus se deve, adoração só a Deus, mas com as imagens, uma veneração respeitosa. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas olha sob o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é a imagem. Viram? Mesma argumentação de Tomás de Aquino, eles tomam aqui no Catecismo. Eles dão continuidade, pegam essa argumentação para embasar o que eles estão dizendo. Então aqui o que eles basicamente dizem é: a nossa relação com as imagens é de uma veneração respeitosa, não de uma adoração só a Deus. E temos um problema sério aqui, irmãos, porque é interessante que na hora de você dar a oportunidade a um católico de distinguir adoração de veneração, eles têm dificuldade. Se dizer um católico o que é adoração e o que é veneração. Agora, o que não é adoração, o que não é veneração, eles têm dificuldade. Basicamente o que eu vou falar é que adoração é a Deus, e de que veneração é os santos, é a Maria. Apesar que para Maria eles têm até um outro termo, né? É Idurlia, algo assim o nome. Os irmãos que souberem. Hiperdulia, perfeito. Hiperdulia é o termo que eles utilizam para Maria. Mas os irmãos percebam que a hora de... Até quando os irmãos pesquisam no dicionário, pesquisar lá adoração, alguns dicionários vão dizer o mesmo que veneração. Porque a nuance para você achar ali, a linha que divide adoração de veneração é muito tênue. É muito tênue. Então, eu disse para os irmãos que eles consideram a quebra do primeiro mandamento dando o segundo. E por que isso? Percebam algo interessante aqui. Eu coloquei, de acordo com os protestantes, a divisão dos 10 mandamentos, e de acordo com os católicos, a divisão dos 10 mandamentos. E os irmãos perceberão que eu tive um trabalho muito fácil com os 10 mandamentos protestantes. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia. Está ali, ó. Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia. Copiei da Bíblia, colei ali. Aí os irmãos vão para a divisão católica e perceberão que não está igual à Bíblia. Não cobiçará os bens alheios. Parece mais uma paráfrase, em vez de uma apresentação do que está na Bíblia. Igual ali, ó, santificarás as festas. Está diferente. Está mais para uma paráfrase do que para uma cópia do texto bíblico. E é exatamente isso. Para a Igreja Católica, os 10 mandamentos não são aqueles que nós lemos ali em Êxodo 20. Os 10 mandamentos são aqueles que estão agora representados nos seus catecismos, nos seus documentos. E são esses: amarás a Deus sobre todas as coisas, não tomarás o nome de Deus em vão, santificarás as festas, honrarás o teu pai e a tua mãe, não matarás, não cometerás atos impuros, não roubarás, não dirás falsos testemunhos nem mentiras, não desejarás as mulheres de teu próximo e não cobiçarás os bens alheios. E os irmãos devem estar sentindo a falta de algum mandamento. Por conveniência,
ou por coincidência, não sei, não está aparecendo o nosso segundo mandamento. Aquele mandamento que está presente na Bíblia Católica. Os irmãos podem abrir e verão na Bíblia Católica. Ele não consta, então, nessa divisão oficial da igreja. O que os católicos fazem, então, para ajeitar o número 10, é dividir o nosso 10º mandamento. Então, eles dividem o 10º mandamento como uma forma de completar o número 10. Está grandinho, vamos dividir no meio, fecha a conta, dá 10, certinho. Aí foram isso que eles fizeram. Então, é por isso que, quando um católico argumenta acerca das imagens, ele se refere diretamente ao primeiro mandamento, tá bom? E não ao segundo. Pois bem, até aqui alguma dúvida? Alguma coisa que os irmãos queiram acrescentar? Certo. Vamos passar então para a parte da refutação. Aquela parte histórica da refutação. Os irmãos vão se lembrar o que eu falei sobre os pais da igreja. Aqueles líderes dos primeiros séculos, que de acordo com a Igreja Católica, eles estavam de acordo com o uso de imagens no culto, e de que eles faziam parte de um contexto em que as imagens e os cristãos estavam em interação. Todo cristão tinha em mente, naquela época, de acordo com a Igreja Católica, que imagens faziam parte do culto cristão. Esse é o argumento católico. Pois bem, Irineu de Lyon, que de acordo com a tradição fora discípulo do apóstolo João, como eu disse para os irmãos, esses pais da igreja eles eram discípulos dos discípulos, alguns se convertiam, embora não fossem cristãos se convertiam, mas se tornavam líderes influentes na igreja, e portanto eram considerados como um dos pais da igreja. No caso de Irineu de Lyon, é um caso mais especial, porque ele data um período muito próximo realmente dos apóstolos. E o que ele fala nesse seu livro Contra as Heresias? O seguinte: denomina-se gnóstica, que então é uma crítica aos gnósticos. Eles possuem imagens, algumas delas pintadas e outras formadas a partir de diferentes tipos de materiais, e afirmam que uma imagem de Cristo foi feita por Pilatos no tempo em que Jesus viveu entre eles, e coroam estas imagens e as expõem como as imagens dos filósofos do mundo, a saber, como as imagens de Pitágoras, de Platão, de Aristóteles e de outros. Eles têm também outras formas de honrar as imagens, precisamente como os pagãos. Perceba, irmãos, então, que para Irineu ele relata que essa prática era uma prática pagã. Essa prática de veneração, de honraria, de imagens, era uma coisa associada aos pagãos da época, e não como algo comum e já praticável pela igreja daquele período, mas ao contrário, como algo inusitado e incomum. Um outro influente pregador da época e apologista é aquela pessoa que faz uma defesa da fé, por assim dizer, em termos simples. Exatamente uma aula hoje apologética, o que nós estamos tendo aqui, por sinal. E ele também era um filósofo, discutia acerca dessas questões filosóficas. Clemente de Alexandria, ou, para a Igreja Católica, São Clemente. Toda imagem ou estátua deve chamar-se ídolo, porque não é outra coisa que matéria vil e profana. E por isso, Deus, para arrancar pela raiz a idolatria, proibiu em seu culto qualquer imagem ou semelhança das coisas que estão no céu ou na terra, proibindo igualmente a sua fabricação. E é por isso que nós cristãos, olha só, é por isso que nós cristãos não temos nenhuma daquelas representações materiais. Irmãos, nos próprios escritos utilizados pelos católicos, você tem a refutação da doutrina deles, acerca das imagens no culto. E isso é interessante porque existe um livro muito importante para a reforma, que são as Institutas da Religião, de Calvino. E nesse livro, Calvino, para refutar a teologia católica, utiliza muito desse período, dos escritos desse período. Ele embasa muito a sua argumentação com a Bíblia e com os escritos desse período, mostrando que a Igreja Católica tinha abandonado, inclusive, os escritos daqueles que eles chamavam de pais da igreja. Não apenas a Bíblia, mas também os escritos daqueles que eles chamavam dos pais da igreja. Então note que ele não diz que toda imagem ou estátua, que é um ídolo, porque aí também tem um ponto, a Igreja Católica fala que algumas estátuas, elas são ídolos, portanto elas não podem sequer ser veneradas, mas outras
sei lá, transformada em ídolos por algumas pessoas acidentalmente. O ponto aqui é diferente. O ponto é que toda imagem ou estátua é um ídolo. Para Clemente de Alexandria, toda imagem ou estátua é um ídolo. Mostrando desconhecer então essa distinção papista posterior, que faz então a diferença entre imagens de santos e imagens de ídolos. Que isso é posterior e naquela época não era contemplada pelos então pais da igreja. Tertuliano, olha as datas, irmãos, muito no início ali, muito próxima da morte dos apóstolos. Tertuliano, de 160 a 220, ele escreveu um tratado inteiro sobre oração, mas curiosamente não escreveu em um só lugar para orarmos aos santos falecidos. Ao contrário, o que ele nos diz é que o homem só deve venerar, e aí ele utiliza a palavrinha venerar, o que é muito interessante, a Deus e a mais ninguém. Olha o que ele fala então no seu tratado sobre oração. Consideramos, pois, irmãos abençoados, a celeste sabedoria de Cristo, que se manifesta em primeiro lugar pelo preceito de orar em segredo. Por aí Cristo induzia o homem a acreditar que o Deus onipotente nos vê e nos escuta em toda parte, mesmo em casa e nos lugares mais escondidos. Ao mesmo tempo, ele queria que a nossa fé fosse discreta, de modo que, confiante na presença e no olhar de Deus em toda parte, reservasse o homem só a Deus a sua veneração. Para ele, essa distinção católica de adoração e veneração não existe. Deus, ele é digno de toda adoração e daquilo que possa se parecer com adoração, veneração. Só Deus pertence. Então essa distinção católica não era reconhecida por Tertuliano, um importante pai da igreja. Pois bem, e a posição reformada? Passou-se os anos, a igreja então estabeleceu isso como um dogma, como algo oficial, e acontece então a reforma protestante. E o que a reforma protestante então falou sobre isso? Que os reformadores e os pós-reformadores falaram sobre isso? Bom, no período da reforma, muitos dogmas católicos foram questionados, e o culto às imagens não ficou de fora da crítica protestante. Calvino, em resposta ao argumento católico de que as imagens são como livros para os ignorantes, irmãos, se lembram? João Damasceno, segundo o Concílio de Nicéia, falando que as imagens são como livros para os ignorantes. Olha só o que Calvino fala então em resposta a ele nas Institutas. É uma simples razão pela qual aqueles que têm igrejas a seu encargo entregam o ofício de ensino aos ídolos, ou seja, as imagens. É porque eles próprios são burros. Eles estão terceirizando o ensino porque não conseguem ensinar. São limitados nesse sentido. Calvino até é um pouco ríspido aqui na forma como ele refuta essa ideia católica. Lutero já era mais flexível, e inclusive os católicos batem muito em Lutero nisso, quando vão argumentar. Muito dessa tecla Lutero. Por quê? Vamos lá. Lutero, embora não fosse radicalmente contra o uso de imagens no culto, ele temia que essas pudessem se tornar objetos de adoração. Irmãos, essa flexibilidade de Lutero não deu muito certo, porque aquilo que podia em algum momento ter um sentido pedagógico, facilmente se transformou em objeto de adoração. E aí que está, diferente dos católicos, nós não chamamos Calvino e Lutero de pais da nossa igreja, de fundamentos da nossa fé, ao ponto de colocar a palavra de Lutero, os erros de Lutero como exemplos para serem seguidos no dia de hoje. Nós entendemos e olhamos para os escritos tanto de Calvino como de Lutero e conseguimos criticar, e conseguimos, à base e à luz das escrituras, contra-argumentar. E o caso Lutero tinha o que em mente? Olha, as imagens devem ser derrubadas, não para que sejam odiadas, mas para que a confiança nelas seja evitada e para que Deus seja invocado de maneira pura e imediata. Então assim, em Calvino nós temos uma posição mais firme, bíblica. Em Lutero, reformador, nós temos uma posição mais flexível e uma flexibilidade que eu digo muito perigosa. Uma flexibilidade muito perigosa. E inclusive quando, representando a imagem de Cristo, passando do perigoso já para o pecaminoso. Pois bem, os principais documentos escritos pelos cristãos reformados também eram contrários às imagens nos cultos. Perceba, os pecados proibidos no segundo mandamento são
E aqui nós estamos falando de um documento importante para nós presbiterianos, que é o Catecismo Maior de Westminster. É um documento que todas as igrejas presbiterianas seguem, tem como seus símbolos de fé. Pois bem, então as proibições são, do segundo mandamento: estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Imagens no culto já quebraria logo de cara esse comecinho aqui do que nós colocamos, porque vai contra as orientações de cultos. Se os irmãos pegarem as epístolas dos apóstolos, não verão nenhuma referência a imagens no culto. Sempre quando é dito sobre o culto, nós não temos alusão no Novo Testamento para falar sobre isso, tá? Pois bem, o fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Toda adoração dela ou de Deus nela, por meio dela, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas ou adotadas por nós, quer recebidas por tradições de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto. A simonia, que seria o comércio com símbolos religiosos, com itens religiosos, o sacrilégio e toda a negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Então aqui, no nosso catecismo, nós temos uma lista gigante. Você pode perceber o quanto eram cuidadosos esses reformadores na hora de colocar elementos que poderiam, de alguma forma, tocar na glória de Deus, no culto de Deus. Então eles fazem ali uma lista, e eu destaco essa parte de quer fazer internamente ou externamente representações da figura de Deus. E como seria esse internamente? Irmãos, é simples. A partir do momento em que nós entregamos para as nossas crianças livrinhos ilustrados na imagem de Jesus e colocamos no imaginário delas desde cedo aquela imagem de um Jesus europeu de cabelos compridos, é evidente que ao fechar os seus olhos, a imagem que aparecerá quando ela se dirigir a Jesus Cristo será essa imagem desse Jesus. Posição reformada. Não só a confissão, não só os presbiterianos, ok? Não só os presbiterianos enquanto reformados, mas outras igrejas reformadas que adotam, então, esse catecismo de Heidelberg. Olha só o que diz o catecismo. Elas também têm essa mesma posição que a gente, tá? O que Deus exige no segundo mandamento? Não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou por figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que Ele ordenou em sua palavra. Não se pode fazer imagem alguma? Não se pode nem se deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagem delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Então perceba, aqui proibição é representar a Deus, porque os católicos sempre usam esse argumento: mas você não tem aí no seu bolso uma foto, no seu celular uma foto do seu filho, da sua filha, que você olha com carinho? O ponto é, irmãos, ninguém pega a foto do filho, se ajoelha e faz uma oração reverenciando, venerando aquela criança. No máximo nós olhamos para ela e oramos a Deus por ela, no máximo, que o Senhor o abençoe. Ou de alguém que faleceu. Se os irmãos têm quadro em casa dos reformadores, coisa do tipo, não há um problema nisso. Há um ornamento, algo estético. A nossa igreja tem um ícone, a igreja presbiteriana, uma sarça. Alguns cultos gostam de ornar, alguns templos, algumas igrejas gostam de ornar com algumas cruzes, coisas do tipo. O ponto é, a representação de Deus por si só é pecaminosa, e transformar qualquer outro ícone de criaturas, da criação, em algo digno da sua veneração, da sua adoração, é pecaminoso. Então nós temos duas coisas diferentes. Com relação a qualquer uma das pessoas da Trindade, irmãos, pecado. De forma sumária, rápida, pecado. Ter a representação de qualquer criatura, contanto que ela não se transforme em objeto de veneração, de culto a você, a Bíblia não condena, ok? Inclusive, eu sei, os católicos adoram utilizar aquele texto de Êxodo,
em que o Senhor dá ordens para a construção tanto do tabernáculo quanto da arca, e ali são postos querubins, e ali o templo é ornado com toda uma simbologia. Mas o ponto é, irmãos, em algum momento esses querubins são adorados? A instrução é para que sejam adorados? Em nenhum momento isso aparece. Então essa argumentação católica é fraca. Continuando no 98, diz o seguinte, na pergunta 98: mas não podem ser toleradas imagens nas igrejas como livros para os ignorantes? Não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele quer ensinar a seu povo por meio de ídolos. Ele não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Então, irmãos, a pregação de ontem no nosso culto de ação de graças, hoje novamente foi retomada em alguma medida. A nossa fé não é sustentada por coisas visíveis. Basicamente é isso. O culto cristão não é sustentado por elementos visíveis. Não é isso que sustenta o nosso culto. Nós nos apegamos à palavra e não a ilustrações, não a manifestações miraculosas. Não é isso que eleva e edifica a nossa fé. Não é isso que Deus estabeleceu. Mas tão somente a sua palavra, ok? E a Bíblia, o que diz a Bíblia? Porque sabemos o que disseram os reformadores, mas como eu disse para os irmãos, nós não temos os reformadores como palavra máxima de autoridade. Então vamos ver o que diz a Bíblia. Bom, como eu falei para os irmãos, os usos de ícones associados ao local de culto está presente no Antigo Testamento, é verdade. No entanto, jamais são objetos de adoração ou veneração. Bom, como coloquei em Êxodo 25:18, farás 2 querubins de ouro batido, os farás às 2 extremidades do propiciatório. Então, ok, legal, de fato, tinham imagens associadas ao culto naquele período do Antigo Testamento, tudo com uma simbologia, ok. Porém, a Bíblia é muito clara quanto à representação visível de Deus. Guardai, pois, cuidadosamente, o Senhor falando a Moisés, a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Mas momentos depois Deus já fala para Moisés, olha, eu dei orientações para você ornar o templo, para você ornar o tabernáculo, a arca. Com relação à minha imagem, nessa você nem mexe, nem tenta. Essa você nem tenta. E é exatamente o que o Senhor fala para Moisés. Você não viu aparência nenhuma, não tenta agora por meio da sua imaginação reproduzir alguma coisa. Pois bem, no Novo Testamento a ideia de representar a Deus por meio artístico é proibida pelos apóstolos também. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Nós não temos, irmãos, o Senhor, pela sua providência, não preservou uma imagem de Jesus Cristo para nós. Poderia se quisesse, mas não preservou, pela sua providência, uma imagem de Jesus. O que ele preservou integralmente pela sua providência foram os nossos 66 livros. Estão nas Escrituras, na Bíblia. Esses foram preservados pela sua providência. Esses não foram mexidos. O que nós temos de imagem hoje circulando, por mais que tentem datar elas como do 2º século, como do 1º século, coisa e tal, são imagens imprecisas. São imagens de procedência duvidosa. Bom, Jesus enfatizou que a bem-aventurança está presente naquele cuja fé não se baseia no visível. Olha o que ele disse, os irmãos vão se lembrar perfeitamente desse episódio com Tomé. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Nossa fé não está numa imagem, na representação artística. E é exatamente isso que Jesus vai falar a Tomé, que pedia por manifestações visíveis, coisa e tal. E fica a aplicação a nós, nesse sentido. E para concluir então, representações artísticas de irmãos na fé ou de símbolos bíblicos não são proibidos pelo 2º mandamento, ok? Não é esse o ponto. Toda forma artística, a Bíblia é contra a arte, coisa e tal, não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Não é nem isso que essa aula quer dizer para vocês. Mas eles não podem ser adorados. O ponto está na adoração. Ou você reproduzir algum irmão na fé
reproduzir como nós vemos em alguns livros, Paulo, Mateus. O problema não está aí. O problema está em você criar uma imagem e essa imagem se tornar objeto da sua veneração, que é o mesmo de adoração. No entanto, a Igreja Católica perverteu o culto porque ela introduziu essas imagens no culto, nas suas missas, e desviou a adoração do Deus invisível para representações materiais criadas por mãos humanas. Então aquilo que em algum momento entrou na igreja, talvez com o aspecto de ensino e coisa e tal, se tornou num segundo momento um objeto de culto, um objeto de adoração, de veneração dos cristãos, e configurou-se então uma perversão do culto. Outra coisa que temos que levar em consideração: a idolatria consiste em substituir a adoração que pertence ao Deus único e verdadeiro por outros deuses. Diante da gravidade desse pecado e da disposição do coração humano pecaminoso de criar ídolos para si, Calvino até falava coração é como uma fábrica de ídolos, né? É a frase que se atribui a Calvino. O mais sensato seria termos uma postura semelhante de Ezequias. E aí eu peço para algum irmão abrir em 2 Reis 18, do 3 ao 4, para vermos que postura foi essa de Ezequias que nós deveríamos ter como uma postura de precaução. Quem achar pode ler. Olha só, o início do texto vai falar que ele foi um bom rei. E é interessante que o livro de Reis tem muito disso, né? De antecipar o nome do rei, a idade que ele reinou, e de antecipar se ele foi um rei que fez de acordo com a vontade de Deus ou não. E no caso de Ezequias, ele é um daqueles que a Bíblia fala que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o que foi que ele fez? E a Bíblia também já adianta o que foi que ele fez. E dentre esses itens da reforma que Ezequias fez, está a destruição completa. Ele não removeu e guardou a serpente, ele destruiu a serpente. Um ícone que outrora tinha sido feito na época de Moisés, para que quando alguém fosse picado por uma cobra, e essas serpentes no caso, que estavam infringindo aquelas pessoas na época, elas estavam ali amando de Deus, porque o povo havia pecado. Então a solução que o Senhor encontrou para aquele povo daquela época, na época de Moisés, foi: vocês vão olhar para essa serpente, e quando olhar serão curados. Fazia até uma analogia com Cristo, o Redentor que viria. Mas, tempos depois, essa serpente foi preservada e se tornou elemento de culto, de veneração, de adoração para os israelitas. Eles queimavam incensos, prestavam homenagens a essa serpente. O que Ezequias fez não foi guardar ela, não foi tentar exortar o povo, nada disso. Ele simplesmente fez ela em pedaços. Ele foi precavido. Ele sabia que se guardasse, o próximo rei provavelmente usaria essa serpente. Ele sabia que se ele tentasse ensinar o povo, eventualmente 2 ou 3 iria usar essa serpente como um objeto de culto, e essa prática retomaria com força. Então a decisão dele foi: não teremos serpente alguma. Eu destruo essa serpente para que a idolatria, que eu sei que o coração de vocês é tentado a ter, para que ela não surja, que ela não tenha brecha para surgir no meio de vós. Eu entendi? Isso, a serpente passa então a ter um significado a mais do que ela representava na época de Moisés. Por fim, eu coloquei, irmãos, como uma última nota aqui, para compartilhar com os irmãos: manifestações artísticas da imagem de qualquer uma das pessoas da Trindade representam uma quebra do segundo mandamento. De forma resumida, representarmos a Jesus Cristo, que é uma das figuras da Trindade, e aqui é muito mais voltado a nós protestantes, reformados, representa uma quebra do segundo mandamento.
E isso inclui qualquer uma. Às vezes a gente critica tanto a representação por meio de imagens, mas aceitamos a de teatro. Aceitamos aquela dos filmes. E há um problema, uma incoerência então na nossa argumentação. Se nós condenamos uma e aceitamos outra representação. É mais ou menos o católico falar, não pode em gesso, mas pode em pintura. Tá? Não pode com cor, mas pode em preto e branco. Coisas do tipo, nós não podemos, então, termos essa incoerência na nossa argumentação. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa a acrescentar? O irmão, alguém pode levar o microfone para ele aqui, por gentileza? Bom dia. Só questão também, como diz que a gente não é católico, a gente se dá às vezes a liberdade de questionar a própria denominação. E questão também da editora Cultura Cristã, da própria Igreja Presbiteriana, que em alguns livros, principalmente questão de livros ilustrados para crianças, traz muitas vezes imagens do próprio Cristo. E seria também um fato de se condenar diante de nós como cristãos que entendemos de fato essa questão, de não ser algo realmente correto que a editora Cultura Cristã usasse isso. Então, é só para deixar uma crítica e talvez falar aos irmãos que, se verem alguma imagem de questão da editora Cultura Cristã, eu acredito que os irmãos devem saber que isso também é errado. Não é só porque vem de uma editora presbiteriana que de fato vai se tornar certo. Perfeito o que o irmão acabou de dizer. E é interessante que, se olharmos, como disse para os irmãos, nos primeiros séculos, nós vemos registros de alguns representando Jesus Cristo, ou representando figuras, né, daquele período, e tentando até associar isso ao culto. Nós vimos na argumentação dos pais da igreja que eles refutavam isso. Nos nossos dias, também acontece dessas exceções, dessas pessoas quererem, de alguma forma, trazer esse elemento para edificação, seja no fim pedagógico, seja com um fim de tentar ilustrar para uma criança, mas é pecado. E graças a Deus o pastor dessa igreja se posicionou contra isso, da cultura cristã. O pastor quer dizer alguma coisa? Tá ok. Mais alguém tem algo a acrescentar? Posto isso, irmãos, vamos orar para encerrarmos. Querido Deus, Santo Pai, nós te louvamos, te bendizemos por essa manhã, em que o Senhor nos edificou a fé, nos orientou acerca do culto que lhe é agradável, nos orientou acerca, meu Deus, de como reverenciarmos somente a Ti e ninguém além de Ti. A nossa adoração, nossa veneração, nosso louvor é tão somente depositado ao Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor continue a falar em nós, por meio da Tua Santíssima Palavra, ao longo desse domingo, nos abençoando a cada momento. É em nome de Jesus que oramos, Pai Santo. Amém.